amigos da Casa Espírita Consciência e Vida. Boa noite a todos que nos assistem. Com muito prazer que estou aqui hoje na primeira doutrinária do ano da nossa casa. Esse ano nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Todas as terças-feiras, começando hoje. E vai ser um ano de muito trabalho, né? É um ano que nós estamos com muita expectativa nele, mas que a gente precisa viver, né? Viver o presente, viver o nosso dia a dia, sem ficar esperando muito, né? Do amanhã. 2020 foi um ano muito surpreendente, né? Foi um ano muito atípico. Foi um ano que para alguns foi muito bom, para outros ruim, né? Dependendo da forma com que esse desafio foi encarado. Para muitos foi um ano de aprendizado, um ano que tivemos que ressignificar muita coisa. O trabalho, quem ficou sem trabalho, quem teve que aprender novas formas de trabalho, nossas relações, casamento, filhos, estar distante de quem se ama, as redes sociais que nos permitiram, né, estar perto de uma certa forma, ver, né, aqueles amigos e os familiares mais distantes. Então foi um ano que quem viu como um obstáculo, como algo que lhe paralisou, realmente foi um ano perdido. Mas quem viu a pandemia e tudo que ela nos trouxe como um aprendizado, como algo que precisávamos perceber, eu acho que foi um ano de muita evolução, né? Nos permitiu aprender muito, né? Sobre a gente mesmo, sobre o outro, sobre a convivência. E eu tô falando disso porque eu acho que um fator que influenciou positivamente foi acreditar em Deus. Saber que tudo que nós estávamos vivendo passaria. Saber que tudo que nós vivemos tinha uma razão, tinha um porquê, tinha uma justificativa. Não era um castigo, não era uma injustiça, né? Era algo que nós precisávamos nesse momento e nesse estágio de evolução. E entender isso facilita o processo. Não tira a dor de quem perdeu um ente querido, não tira a dor de quem perdeu o emprego, né? Ou passou muita dificuldade. Quem teve dificuldades no casamento, quem teve dificuldades com o relacionamento dos filhos. Mas foi necessário, né? Precisamos encarar isso. Então, quem tem essa base, né? Eu acredito que facilitou, né? Ajudou muito passar e continuar, porque não acabou, né? A gente ainda tá nessa fase de distanciamento, de pandemia. Então é muito importante a gente ter essa base, né? Essa fé, essa crença. E hoje nós vamos falar justamente disso, né? Muitos não acreditam em Deus, muitos questionam a justiça divina, muitos se perguntam num momento difícil, né? Por que eu tô sofrendo? Por que acontece comigo? Ou se perguntam, por exemplo, quando uma criança adoece, né, tem um câncer, morre, por que uma criança, né, um ser tão ingênuo? E pessoas às vezes tão más, tão ruins que continuam, né, nessa jornada, nessa vida. Por quê? Será que Deus, se Ele existe, Ele percebe a dor? Se Ele percebe a dor, por que é que Ele permite? Durante a história, algumas respostas tentaram ser dadas, como o paraíso, né? Você sofre, mas você vai para um lugar melhor, você vai para um paraíso. Respostas que muitas vezes não nos convenciam. E em 1857, então, vem
o Consolador, Allan Kardec, com todo o seu estudo, seu cientificismo, para buscar essas respostas. E nesse trabalho dele, ele lança alguns livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que é esse livro que a gente vai trabalhar esse ano, que são livros de perguntas feitas aos espíritos, de diversos lugares do mundo, por diversas pessoas, por médiuns diferentes. E ele então compilou, organizou essas respostas dadas, né? E a primeira pergunta é: o que é Deus? Né? Então a gente começa o livro com essa pergunta: o que é? O que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais adiante ele pergunta: como é que a gente pode ter provas da existência de Deus? E os espíritos respondem: analisa de uma forma lógica, do mesmo jeito em que você faz com outras ciências. Busca a causa das coisas, né? A lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, se a gente pode analisar aqui, por exemplo, um relógio, a gente sabe como o relógio foi feito, de que material foi feito pelo homem, a cadeira, o celular, uma casa, enfim. E aí a gente se pergunta: como o universo foi feito? Quem o criou? O sol, a lua, as árvores, os animais, toda a natureza, o homem. Né? Então, começamos de uma forma lógica a pensar na existência de uma inteligência suprema, de uma causa primária, né? De uma origem para tudo isso. E muitos defendem essa ideia de uma junção acidental de matéria, um Big Bang, como se a origem do ser humano, a origem da vida tivesse se dado de uma forma acidental, de uma forma casual. Porque a gente sabe que não existe, o acaso não é nada, e do nada não pode surgir alguma coisa. Então a gente tem um ser supremo, inteligente, por trás de toda a criação, né? É o nosso Criador. Essa semana eu assisti um documentário, um capítulo de um documentário na Netflix com Morgan Freeman, que ele fala sobre Deus. E nesse capítulo, ele tem uma parte em que ele diz que ele vai numa cidade dos Estados Unidos buscar com um médico neurologista provas físicas da existência de Deus. E qual é o experimento? O que é que esse neurologista faz? Ele injeta um líquido colorido, né, nas veias do paciente, no caso ele foi submetido a isso, e coloca ele num aparelho, como se fosse uma tomografia ou como se fosse uma ressonância. Ele mostra então o cérebro da pessoa pensando em qualquer outra coisa e o cérebro dessa pessoa quando ela pensa em Deus, quando ela medita, quando ela faz uma oração. E a parte do lobo pré-frontal, ela fica avermelhada, como se essa parte tivesse sido ativada naquele momento em que você está orando, em que você está pensando em Deus. E ele ainda diz que tentou fazer essa experiência, que fez essa experiência com um ateu e pediu para esse ateu pensar em Deus, fazer uma oração. E mesmo assim o cérebro dele não teve alteração, porque aquela crença dele não era verdadeira, porque ele, apesar de pensar, porque ele pediram para pensar, não era do fundo do coração que ele realmente acreditava na existência. Então o cérebro dele não teve alteração. Então, são evidências que nos mostram
que há uma alteração na vida, né, que explica a existência de uma força maior, né, de uma força criadora por trás de toda a nossa existência. Bom, um pouquinho mais adiante, a Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode compreender a existência íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta para isso um sentido. Por que é que a gente não compreende Deus? Por que é que muitos não aceitam a sua existência? Não creem na sua existência? Muitas vezes nós estamos limitados pelos nossos sentidos. A gente só acredita no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente pega, no que a gente sente ali, né? Então falta nesse estágio evolutivo que nós estamos, um sentido para compreender a existência de Deus, porque Deus não é um ser corpóreo, né? A gente não vê, a gente não ouve da forma de se ouvir, né? Com sons, a gente não pega, por isso ele não existe, né? Então a gente deduz essa existência divina pelo raciocínio lógico e por todo sentimento. Deus a gente sente, né? A gente sente. Ele é presença. É saber que ele existe, que ele está com você, independente de qualquer coisa, em todos os lugares. Na sua mente, no seu coração. É igual quando a gente acorda de manhã, que a gente olha para um filho, né? E fica ali, olhando, agradecendo. Isso é Deus, isso é amor, isso é presença. Então nós não temos condições evolutivas de conhecimento e de sentido para entender Deus. Nós nos limitamos muito pelos nossos sentidos. Tanta coisa que a gente não pega, não vê, que a gente sabe que existe, né? O amor, a dor, a saudade. E é da mesma forma, né? A gente sente, a gente sabe que existe. É esse sentimento com essa fé raciocinada, com essa lógica. Isso é confiar, isso é fé. Não é uma fé desmedida ou cega. É aquela fé, é aquela confiança do filho que segura a mão da mãe na hora de atravessar uma rua e vai, segue. E sabe que está seguro, e sabe que tem aquela mão lhe segurando, que tem aquele amparo. Essa é a fé raciocinada, essa é a fé em Deus, né? É confiar. No mundo existem diversas formas, né? Diversas formas de fé, diversas formas de acreditar em Deus. Tem uns que seguem determinados rituais, outros não. Na Índia, por exemplo, tem-se que é uma religião politeísta porque eles acreditam em outros deuses, né? Ganesha, que é uma deusa que retira os obstáculos, e outros deuses. Mas, na verdade, eles sabem que por trás desses deuses há uma divindade maior. É como se eles fossem galhos e árvores em que há um caule que sustenta ali, né? Então, há uma força divina maior que está por trás de todos esses deuses que eles creem, né? Ou nos egípcios, que era o deus Sol, né? O deus para a chuva, o deus para a agricultura, o deus... Enfim, eram formas de se adorar fenômenos da natureza, mas sabendo que por trás de todos eles há uma força muito maior responsável, né? Que
que é Deus. Deus é isso, né? Deus é imaterial, Deus ele é todo poderoso, Deus ele é imutável, né? Então ele não vai haver mudanças ao longo do tempo, as suas leis também não vão ser modificadas ao longo do tempo. Isso é muito importante para que a gente tenha estabilidade, né? Ele é único, não há outros deuses. E quando eu falo assim todo poderoso, às vezes a gente tem não é uma noção errada, mas quando a gente conversa com Deus, a gente o coloca de uma forma muito distante de nós, né? Ó Senhor, e Deus é um amigo, Deus é pai, Deus é irmão. É acordar de manhã, oi Deus, hoje eu não tô legal, tá? Hoje eu acordei chateada, já acordei cansada, me dá uma força aí durante o dia, né? Me ampara, ou uma dor. Hoje eu acordei tão bem, obrigada, né? Obrigada. E agradecer a tudo e a todos, a todo tempo. Na hora que acorda, na hora que toma um banho, na hora que almoça, né? A gente ter esse sentimento de gratidão por todas as coisas que foram nos dadas, né? Por Ele. Então a gente precisa ter uma relação com Deus de amigo, né, mais íntima, não necessariamente de algo distante, né, que você pede, mas não sabe se aquilo vai chegar até Ele, ou se Deus ele pode não falar, né, para você com a voz, ou não se mostrar, porque Ele não é um ser corpóreo, mas Ele nos fala e nos mostra através de diversas situações e através de pessoas. Às vezes você pede um sinal de algo que você precisa fazer e Ele, através de um acontecimento, lhe mostra. Quantas vezes já vimos situações assim de pessoas que iam pegar um avião ou iam entrar num carro e acontece algo e não é para ela entrar e aí tem um acidente. Né? E na hora que perde o avião, na hora que perde a carona, lamenta. Oh meu Deus, por que comigo? Velho, né? Né? Mas quando acontece algo errado, diz, meu Deus, obrigada. Obrigada porque eu não fui, obrigada porque aconteceu isso. Quando a gente começa a entender que todas as coisas que nos acontecem têm uma razão, têm um propósito e é para nos fazer melhor ou nos trazer algo melhor, a gente começa a enfrentar as dificuldades, os acontecimentos do dia com mais resiliência, com mais aceitação, né? Então algo deu errado, tudo bem, era para ter dado. Às vezes frustra, às vezes é uma viagem, você organizou, você planejou, você pagou. Mas por que será que não era para ser, né? E a gente vai saber disso, a gente vai saber depois, um pouco mais na frente. Então o Espiritismo, ele vem nos dar essas respostas, né? Vem nos explicar, tentar nos fazer entender pela lógica a existência. E outro atributo divino, e eu vou falar um pouco disso porque eu falei no início dessa questão de questionar a justiça divina, Deus ele é justo e soberanamente bom. Deus não é injusto. E como é que a gente explica então todos esses acontecimentos na nossa vida? E o Espiritismo vem nos explicar através das existências múltiplas, né? Nós não temos só essa existência, nós temos outras, como se fosse capítulos de uma novela, capítulos de um livro. São existências solidárias, uma depende da outra. Então, muitas vezes, a aflição que você sente nesse momento, ela é resultante de algum fato, alguma escolha sua dessa vida, às vezes de outra. Muitas vezes nós damos a vida a alguém que nós tiramos a vida. Muitas vezes nós perdemos determinados valores para pessoas que nós em outra vida
tomamos. Então essas dores por nós vividas têm suas fontes nessa vida ou em outras vidas, em outras existências. Então, uma vida só não é suficiente para explicar a vida. Então o espiritismo, quando ele fala para a gente dessas múltiplas existências e nos ensina, a gente começa a aceitar as dores e os fatos que nos acontecem, né? É o que eu falei um pouco mais na frente, né? Um pouquinho atrás, quer dizer, que quem fala muito isso é Haroldo Dutra. Ele fala que o espiritismo ele não tira a dor, mas ele tira o desespero, porque a gente entende porque aquilo nos acontece. E nada acontece por acaso, né? Tudo resulta da lei de causa e efeito, todo efeito tem um sentido, que é evoluirmos, né? Nós somos espíritos faltosos, nós sofremos provas que pedimos antes de encarnar e temos dívidas, né? Temos dívidas aqui que precisamos resgatar. Tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus. Então, tudo que nós vivenciamos aqui, de aflição, de dor, tudo tem esse objetivo de evoluirmos, de nos tornarmos melhores para essa união com Deus. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar, né? Confiar porque você entende, porque a gente entende, né? O que acontece, entende o processo, entende a reencarnação, entende a razão do sofrimento, de estar passando por uma determinada situação, saber que tem uma razão nisso tudo, que é uma lei divina, né? Porque amor e Deus são duas coisas que se misturam, né? O amor de Deus, a sua justiça. Deus é esse amigo, é presença com quem a gente pode contar em todas as horas e nos momentos mais difíceis. Para encerrar, eu quero ler um texto do livro Na Era do Espírito, em que Chico Xavier diz: Emmanuel, eu não estou entendendo essa organização, né, crística, me explica, né, como é que funciona tudo isso. E o próprio Chico, né, ele narra, o próprio Chico falando, certa feita, indagando Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que eu ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus e não me perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Chico Xavier. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamado de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então a minha cabeça ficou cansada. Eu pedi para voltar como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas.
E Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Chico Xavier. Então é isso. Deus é para lá disso tudo, como ele disse, e muito mais. Que 2021 seja um ano que a gente consiga se conectar mais com o outro, com a gente e principalmente com Deus. Um abraço a todos e boa noite.